que pode estar influenciando a economia no Brasil e no resto do mundo nos próximos dias ou quem sabe no próximo mês. A guerra comercial entre Estados Unidos e China tem sido talvez o principal tema, o principal assunto quando falamos de economia mundial. E não é sem razão, tendo em vista que estamos falando hoje de duas superpotências, possivelmente sob o aspecto de produção e transações comerciais, junto com a Alemanha, são os três países hoje que mais transacionam no mercado internacional. E por iniciativa do presidente Trump, que vem desde 2018, então esse não é um tema novo, gradativamente impondo sanções, principalmente ligadas a taxações de produtos chineses. Em contrapartida, a China, que não é mais simplesmente um país produtor, passou a ser um player muito forte no mundo inteiro, também vem com retaliações justamente para tentar contrapor as decisões de Trump. E isso vem acelerando-se nos últimos meses. E no mês de agosto, o clímax está atingindo pontos bastante relevantes, a ponto do FMI ter já colocado no seu relatório anual de perspectiva de crescimento de PIB, mudando de 3,5% para 3,2% a expectativa de crescimento no mundo para o próximo ano, baseado justamente nessa perspectiva. Tendo em vista que os desdobramentos ainda, de um certo modo, são imprevisíveis, talvez as consequências até possam ser um pouco piores, tendo em vista que não dá para medir, né? Então, 3,2 é uma expectativa dentro de modelos econômicos pré-programados, mas isso pode ficar um pouco pior. E, piorando a questão de crescimento mundial, nós temos uma piora, ou seja, uma influência também indireta aqui no nosso país. Em relação ao comércio Brasil e China, talvez até tenham alguns benefícios, porque a produção agrícola americana é muito forte ainda para a China. E com imposições, com sanções impostas pelo governo chinês, talvez os produtos brasileiros se tornem ainda mais competitivos e a gente consiga até vender um pouco mais, principalmente das nossas commodities agrícolas, para o povo chinês. Mas, caso essa queda econômica tenha algum tipo de influência também no crescimento chinês, talvez o consumo seja um pouco menor, também se tem uma influência em relação às nossas vendas para o mercado chinês. Trazendo um pouco para o âmbito brasileiro, nós tivemos algumas informações muito importantes no mês de agosto, que na volta do nosso Congresso, a pré-aprovação da reforma da Previdência, que segue seu trâmite normal agora no Senado, para que também se tenha a aprovação lá e daí a aprovação definitiva. Tivemos a aprovação da 881, que é a MP da Liberdade Econômica, que na minha visão é um dos passos mais importantes desse ano, no sentido de destravar a vida do empresário brasileiro, uma série de mudanças na burocracia, na liberação de alvarás, na liberação de licenças, ou seja, a velocidade dos processos, principalmente para o lado empreendedor, tendem a funcionar um pouco melhor. Tivemos agora o anúncio já da possibilidade de privatizações de 17 empresas. O secretário Salim Matar vai continuar o seu projeto de diminuir o tamanho do Estado brasileiro, diminuir o impacto do Estado brasileiro na estrutura de custos, seja vendendo imóveis, seja privatizando estatais. Isso também deve trazer um impacto extremamente positivo e todas essas medidas somadas à reforma tributária, que também já está em gestação dentro do Congresso, nós teremos avanços significativos para o bem do Brasil. Então, independente do que está acontecendo no resto do mundo, que queira ou não queira, tem influência para o Brasil, eu acredito que a agenda brasileira é mais positiva. E isso pode contrabalançar e ainda teremos um segundo semestre bastante otimista e ascendente para um final de ano muito melhor do que foi o de 2018. Então, permanecemos bastante otimistas, o nosso viés é de crescimento, alguns dados já apontam isso, já existe inclusive pela primeira vez esse ano um revés
do relatório Focus em relação à expectativa de crescimento do PIB. Ele vinha todas as semanas decrescente e essa semana tivemos o primeiro viés crescente. Os dados do CAGED já nos informam também a geração novamente de empregos. Enfim, os dados econômicos começam a inverter-se no sentido positivo e todas essas medidas, todas essas reformas tendem a colaborar ainda mais para que esse processo se concretize. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.